Olá, eu sou Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangá ao Quadrado. Oh, yeah! Pois bem, Judeu, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado. E estamos sim do número 208. E é um mangá enquadrado. Correto. O quadro Mangá Enquadrado, ele é um quadro em que a gente fala sobre um mangá de forma geral, com spoilers e tudo, tá tudo liberado. A gente quer discutir o mangá como um todo. Então a gente sempre recomenda pra quem não leu, obviamente, não ouvir o programa. Então pra quem não leu Ping Pong, não ouça esse programa, porque este programa será sobre este mangá de Taiyo Matsumoto. Sim. São 5 voluminhos, quem não leu pode ir atrás, a gente já recomendou há muitos programas atrás. Muito tempo, é porque eu recomendei, acho que eu não tinha nem a mesma visão que eu tenho hoje do mangá. Sim, e então vão atrás, a gente vai discutir ele aqui com spoilers, e então é isso, né? Basicamente é isso, não tem muito segredo. Provavelmente spoilers no começo da discussão, a gente provavelmente vai falar um pouco de arte antes, mas eu acho que vai ser interessante comentar já falando do final, no começo da discussão sobre os personagens e tal. Então, realmente... E, tipo, o final, os twists dessa história são bem interessantes. Eu acho que vale a pena ler sem saber tanto assim. É interessante, sim. Eu quero começar a discussão, já de forma geral, fazendo uma afirmação, que na verdade é bem clara e direta, mas Ping Pong, ele é um mangá de esporte. Essencialmente, ele é um mangá de esporte. Sim. Eu acho Sim. Que não tem nenhuma outra classificação muito subjetiva do que é Ping Pong. Ele literalmente é um mangá de esporte, só, sabe? Assim, ele não desconstrói nada, ele não subverte, mas eu acho que ele usa tropes não tão comuns do gênero, sabe? Na verdade não é nem tropes, né? Se não é tão comum, não é trope. Mas, tipo, ele opta por caminhos que não são os caminhos que os mangás de esporte costumam seguir. Eu acho que é esse um dos pontos mais interessantes de Ping Pong, né? O que faz ele sobressair a gente como um mangá de esporte. O que você acha? Eu concordo com você. De fato, tipo, claramente é um mangá de esporte. A arte do Taiyo Matsumoto, que é muito única, né? Tira um pouco a atenção disso. Ele não tem uma arte clássica de mangá de esporte, né? Que é meio definida conforme o tempo, né? Mas, tipo, ele com certeza não é uma desconstrução. Isso ele não é. Isso eu consigo falar com facilidade. Eu quero dizer que ele subverte algumas expectativas, assim, que a gente tem quando a gente vai ler um mangá de esporte, ou uma história de esporte em geral, essa ideia de superação e tal, né? Mas quando você fala que ele usa tropes que não são tão comuns, talvez é mais isso do que subverter mesmo. Não é que ninguém nunca fez o que Ping Pong fez aqui em termos de roteiro, em termos do que ele explora nos personagens, mas acho que uma coisa específica que ele faz, que eu posso até já comentar, é pouco usada nos mangás. Eu posso entrar de cabeça já? Pode, sem problemas. Que eu acho que Ping Pong é meio que tipo o mangá essencial de esporte que compreende que esporte é talento, e meio que só. Quando eu reli, essa pra mim foi tipo a mensagem máxima que eu tirei de Ping Pong. Talento é meio que vai... Tipo, tem toda uma história emocional, mas tipo, em termos de mangá de esporte, pra mim essa é a maior mensagem do mangá. Quem tem talento vai ganhar. Não só essa mensagem, ele tipo, acaba explorando várias facetas do que tipo, o talento representa no esporte. Eu acho que ele não é tão direto assim. Ele fala disso com certeza em vários momentos, inclusive talvez até o seu próprio final seja um pouco assim. Sim. Ele tem um pouquinho que tipo, olha, tem esse personagem aqui que ele se esforçou bastante e por isso ele é bom. Mas, tipo, toda a maioria dos outros personagens é, tipo, não, eles têm talento mesmo, é isso aí. Não, e o único personagem que, tipo, ele se esforçou e tem talento, o arco dele é, tipo, eu me esforcei e eu não tenho talento, na verdade, e eu nunca vou ficar melhor do que isso, e essas pessoas aqui nasceram por esporte e eu nunca vou ganhar delas. Que é o demônio, né, que eles chamam de Demon no mangá. Esse é o exemplo mais claro de mensagem de talento no mangá, mas eu pensei, tipo, que outra forma que ele representa talento, essa ideia de Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nosso personagem principal, o Smile, a gente começa com ele meio que, tipo, ele sabe que é bom, todo mundo que joga ele é bom, mas ele meio que desperdiça o talento e meio que, entre aspas, humilha as pessoas não jogando direito com elas, porque, tipo, ele não tá nem aí pra nada. Tipo, ele não reconhece que meio que a responsabilidade por trás do talento dele. A mesma coisa, um arco parecido acaba tendo o Peko, né, o amigo dele.
Sim. Eu vejo que você não teve tanto essa análise, talvez. Você acha que eu tô meio forçando, talvez, daqui a um pouco, essa ideia? Eu acho que ele tem essa ideia. Eu não sei se, tipo, é a ideia dele. Tipo, ele contém, com certeza ele contém essa ideia, fica bem claro em vários acontecimentos, como no próprio arco desse Demon aí, do demônio. Mas eu não sei, eu acho que ele acaba fazendo muitas coisas que os mangás de esporte fazem também, e uma dessas coisas você precisa treinar e se esforçar pra poder competir. Claro que nem todo mundo que se esforçar vai ganhar, sabe? Tipo, não é só isso. Eu acho que, tipo, tem a parte do treino com esforço representa alguma coisa e tem a parte do... mas no final o talento também é 50%, sabe? Tipo, eu acho que fica meio que ele fala, é 50-50, sabe? Enquanto a maioria dos mangás de esporte, eles sempre tentam optar por esse caminho do... o superação talento... vai vencer tudo. O talento é 10% na verdade, sabe? Tipo, se você se esforçar muito, você consegue. E aqui ele fala, não. Não sabe? É tipo, você consegue se você tem talento também, sabe? Tipo, porque o Peco, ele tinha talento, ele tinha habilidade desde criança e ele pôde se superar ao longo do arco final dele, baseado nessa ideia. Eu tive tanto essa análise justamente porque pra mim é algo tão de fato incomum nos mangás. Tudo bem que não é o nosso protagonista, mas esse caso aí do Demon foi tão claro pra mim, tipo, só superação não vai ajudar nada. E o próprio Smile, ele tem um treinamento ali, mas ele nunca precisou de um treinamento, sabe? Ele só perdeu contra o chinês ali na primeira parte do mangá porque ele quis perder, sabe? Então, tipo, mesmo naquele momento, ele já era melhor do que todo mundo. Ele não precisava treinar de fato pra, tipo, poder ganhar. Talvez a única coisa que contradiz isso um pouco é de fato o Peco, que, tipo, ele tinha o talento, só que ele nunca treinou direito, e no momento que ele treinou pra valer, ele ganhou até do Smile no final do mangá, né? Sim. Então, tem de fato pra mim esse reconhecimento do talento como algo tão, tipo, importante junto com o treinamento dentro do mangá, dentro do esporte. Algo que é extremamente incomum pra mim nos mangás de esporte, no mangá em geral. Sim. Tipo, até acaba acontecendo, sabe? Tipo, esse personagem, ele tem uma habilidade muito específica que pode ser utilizada pra esse mangá, pra esse esporte desse mangá, e por isso ele tem o talento. Então, tipo, sei lá, o Sakuragi, ele é alto e ágil e tem bons reflexos, então ele é um nato jogador de basquete. Tipo, sei lá, o Senna de Ice Shield 21, o cara é muito rápido, então, tipo, ele tem um talento natural pra ser um corredor. Mas todos esses mangás, eles costumam ter algum personagem ou alguns personagens, ou o próprio time que, como um todo, que representa, tem esses caras que são muito talentosos, e aí esse time, tipo, eles são bons, eles têm talentos, mas eles não são os excelentes, mas eles vão se esforçar e vão ganhar. Sempre que tem, sei lá, um vilão é sempre um cara que, tipo, nasceu pro esporte, sabe? Tipo, ele é perfeito. Na última partida de Slam Dunk tem um cara que nasceu jogando, sabe? Em Ice Shield View tinha também, tem o Agon ali, que é o cara que é o perfeito em tudo, e esses, tipo, são sempre a representação de que não, com esforço a gente consegue ganhar desses caras. Sim. Então sim, eu acho que tem essa mensagem, mas eu permaneço com a minha ideia que é meio que 50-50 ali. Ele sabe reconhecer também que o esforço vale alguma coisa, em algum momento, pra algumas pessoas que têm um mínimo de talento. E mesmo com esse pequeno twist que eu queria pelo menos apresentar com uma leitura que eu tive, eu concordo que essencialmente ele não é tão diferente assim, sabe? A gente tem o caso do Smile e esse caso do Demon aí, mas no final das contas o grande personagem principal da história acaba sendo o Peco, que tem no final das contas um arco bem comum pra mangá de esporte, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma das características interessantes de Ping Pong, né? Voltando então pra pergunta original, que era o que ele faz de diferente, né? Tipo, ele é um mangá de esporte, mas ele faz coisas diferentes. Então, tipo, essa é uma delas. Eu acho que ele desenvolve todo um arco de acontecimentos muito rápido. Sim. Tipo, em 5 volumes, é muita coisa. E tem um desenvolvimento, tem queda e ascensão, mas, tipo, é tudo muito focado. É, tipo, tudo muito direto e específico, sabe? Tipo, tem esses personagens, tem o Smile, que é esse cara que tem talento, tem esse menino aqui também. Na verdade, assim, não é só os dois personagens principais, né? Porque eu acho que o Smile acaba sendo tão principal quanto o Peco. Mas, tipo, ele desenvolve todos esses outros adversários relevantes, né? Não são muitos, mas alguns ali nomeados. Ele também tem... Eles têm os seus mini arcos também. Tem a sua profundidade. E tudo é construído de uma forma bem direta, bem rápida, concisa. Ele vai direto ao ponto. Ele não precisa
ficar brincando de mas eu tenho que mostrar esses personagens interagindo fora do ping-pong pra poder mostrar como eles são profundos e tal. Essa é a parte não necessária, sabe? Tipo, como um clássico mangá de esporte, todos os personagens vivem no ping-pong, eles não têm uma vida fora, né? Sim. E ele consegue de fato dar a profundidade necessária sem grandes interações pra, tipo, uma boa leva de personagens, realmente, sabe? A gente tem o Smile, a gente tem o Peco, a gente tem o cara chinês ali, tem o Dragon, tem o Demon, tem até, tipo, o capitão do time do Smile ganha uns momentinhos aqui e ali, o próprio treinador e a mulher ali, todo mundo tem um pouquinho ali no final das contas nessa história. Alguma coisinha ali, né, é desenvolvida, isso é interessante. E outra coisa, obviamente, que faz de diferente de outros mangás de esporte é que este é um mangá de Taiyo Matsumoto. Né? Sim. E isso talvez seja uma das características mais fortes também do mangá, justamente porque Taiyo Matsumoto, ele tinha vindo... O Ping Pong não foi uma das obras mais recentes dele, foi uma das primeiras, na verdade. Ele tinha feito Zero, que é aquele mangá de boxe, eu nunca cheguei a ler, acho que você chegou a dar uma olhada nele, né? Que é basicamente uma prévia pra ping-pong. Ele essencialmente também é tipo um mangá de boxe, sabe? É um mangá de luta com uns pequenos twistzinhos assim, mas não que tipo, não tira da essência do gênero, sabe? Ele é bem parecido, Zero. Ele também tinha já feito o Tekken Kinkrat, que é o preto e branco, né? No Brasil saiu como preto e branco, que também era uma história sobre dois amigos, né? O preto e o branco. Sim. E é bem parecido com o ping-pong, aliás. Então, justamente, né? Nunca parei pra pensar nisso, não. Talvez há uma construção aí que caminhou pra ping-pong. E aí, assim, além disso, tem a arte dele, né? Ele já tinha encontrado um estilo meio europeu, daria pra dizer. Na verdade, é um estilo meio Taiyo Matsumoto. Meio Taiyo Matsumoto. Tem influência, tipo, desde, tipo, gravuras japonesas. Às vezes eu vejo coisa ali. Esse uso forte de sombras é bem europeu, eu concordo. Mas mesmo assim, tipo, essas linhas super orgânicas, sabe? Parece que é o primeiro desenho que ele faz ali, sabe? Ele não usa muitos rabiscos pra desenhar, não é nada, sabe? Tipo, é dele, é ele mesmo, sabe? Sim, é muito difícil puxar várias influências pra ele. E aí, tipo, não é bonito, não é certinho, ele não respeita a anatomia, os ângulos são malucos às vezes, o mesmo personagem na mesma página, em quadros diferentes, ele tá com o rosto totalmente diferente, até, tipo, em termos de posição de olhos, posição de nariz e boca. E, tipo, mesmo assim, ele se faz entender. Sem dúvida. E quando ele não faz entender, é meio que proposital, né? Por exemplo, ele tem... Mais do que a arte dele, no final das contas, o que mais me marcou nessa leitura foi a quadrinização dele. Ele tem várias daquelas montagens com vários quadros bem angulares encaixando um no outro, né? Sim. E tipo, fica aquela confusão às vezes, e tipo, é meio que proposital, porque ele quer passar essa ideia, tipo, aconteceu um monte de coisa aqui, sabe? Quando ele tá em partida, ele sempre usa bastante quadro por página, e é um monte de quadro pequeno, e quadro silencioso e dinâmico, que é bem pra mostrar o quão rápido é uma partida de ping-pong, pra começar. Quão intenso e até meio claustrofóbico, né? Porque o jogo todo é num espaço muito diminuto ali, né? Então, tipo, enfiar um monte de acontecimentos num espaço tão pequeno acaba sendo uma das essências do ping-pong também e do mangá, por consequência. E não só os quadros são bem pequenos, bem amarrotados, assim como os quadros são mega focados, tipo, é um close na sola do tênis, é um close no olho, um close numa parte da raquete só, né? E isso de escolha de ângulo, eu acho que também é uma das características fortes desse mangá, porque mesmo fora das partidas, ele escolhe uns ângulos pra uma página que o cara tá sentado escrevendo, e tá num ângulo muito absurdo, sabe? Você fala assim, caraca, por que ele escolheu esse ângulo? Porque sim, faz parte do estilo da obra. E tipo, ele sempre faz tipo, ou é muito distante, ou é muito perto, ou é muito de cima, ou é muito do lado. Tipo, nunca é de frente, nunca é bonitinho, nunca é guidebook, sabe? Não é um guia de como desenhar mangá. Ele faz do jeito dele, do ângulo que ele quer, de todos os lados, e faz sentido. E faz sentido porque ele escolhe esses ângulos malucos, funciona na quadrinização, sabe? Aquelas linhas que o pessoal fazem, tipo, em quadros, cara, o seu olho segue muito fácil na página. Por isso que é um mangá fácil de ler também, apesar de, tipo, da arte um pouco mais abstrata e um pouco confusa. Ele faz entender porque a quadrinização funciona. Tipo, funciona. O seu olho vai na página fácil, vai onde tem que ir. A colocação de balões nos quadros, você lê o balão e você vê a imagem fácil em cada quadro, sabe? Eu achei muito impressionante isso.
Sim. Ele manda muito bem nesse mangá, o Toyo Matsumoto, nesse termo de quadrinização. Acaba sendo quase uma aula de tão preciso de cada escolha que parece errada, mas dá certo. Tipo, funciona. É muito louco, é muito louco. Mais uma coisinha, que eu acabei comentando meio que de passagem, mas agora que eu tô pensando é algo bem interessante sobre algo que esse mangá faz de diferente também. É meio que essa troca de protagonistas, porque tipo, o Peko e o Smile dividem o mangá, que nem você falou, e no final dos contos eu acho que eu concordo meio que 50-50 em boa parte ali. Eles são dois personagens principais, né? Sim. A diferença é que, tipo, mesmo eles dividindo o espaço por muito tempo, a primeira metade, ou sei lá, os primeiros 3/4 do mangá, parece que o Smile é, tipo, o nosso personagem principal, e aí, tipo, nos últimos volumes do mangá, fica claro que o personagem principal é o Peko. Eu acho que isso é bem interessante no final das contas. Eu não sei muito o que pensar, é só o que eu realmente acabei anotando agora, que, tipo, ele tem essa troca de protagonistas, né? Eu diria que os dois são, do tempo todo. É que acaba, tipo, a gente acaba olhando mais pra um ou mais pro outro em certos pontos. Mas em outros pontos a gente olha meio que os dois equilibrados. Sei lá, um dos grandes indicativos de, tipo, parece que o Peko é o protagonista, porque, tipo, no final ele é o herói que vence, mas o último capítulo é do Smile, sabe? Tipo, ele tá dando o senso de completude pro Smile pra gente, não pro Peko. É, verdade. Então, tipo, ele sabe equilibrar. Ele sabe manter esses dois personagens como os dois interessantes e relevantes pra história do começo ao fim. Então, eu acho que ele sabe equilibrar o uso dos dois e o uso dos outros personagens também. Né? Claro, é uma outra característica bem legal de Ping Pong, que ele coloca alguns personagens e ele dá uma importância no ponto pra aquele personagem. Tipo, não precisava de muito mais do que aquilo. Por exemplo, quando a gente é apresentado ao treinador, a gente conhece a história dele, tipo, ele se interessa pelo Smiley, aí ele quer treinar ele faz tem aquele arquinho que explica quem é ele, né? O Butterfly Joe, a queda dele, mostra um pouco da família dele, e era isso, tipo, e aí, beleza, apresentei tudo que eu precisava dele, agora eu não vou ficar fazendo outros arcos de acontecimento pra esse cara, né? Eu não preciso mais do que isso. O propósito dele na história já foi explicado. Já foi explicado. A motivação dele já foi explicada, né? Sim. Já teve a história dele, ele tá ali, e a partir de agora ele vai servir como meio que uma escada pro Smile. Isso. Então tipo, ele sabe usar no ponto ideal. O Demon, ele aparece em um ponto, tem um arquinho dele no torneio, depois tem um arquinho dele fora do torneio, e depois no final ele aparece de novo pra finalizar algumas pontas. Tipo, é muito pontual, muito bem utilizado, e em tão pouco espaço, é tão difícil isso acontecer, sabe? Tipo, você saber dedicar páginas, o número exato pra cada personagem. É muito interessante, é muito legal. Esse do Demon eu até fiquei meio surpreso, que na primeira vez que eu lia, eu achava que, tipo, ele só ia... O que eu lembrava na minha cabeça é que ele ia perceber só no segundo torneio. Mas não, tipo, ele chega ali, quero jogar contra você. E aí, tipo, em 2 capítulos fecha o arco dele. Tipo, dele ser, tipo, um perdedor por natureza. Tipo, não é no torneio, é antes, rapidinho ele perde ali, e aí depois ele acaba servindo escada até como pro próprio Peko. Então, tipo, ele soube usar bem esse personagem no final das contas mesmo. É bem... você tem razão, tipo, é tudo muito pontual e muito preciso. Eu não pensei tanto por esse aspecto, mas, tipo, tudo que o Toyo Matsumoto fez acabou sendo necessário. Eu consigo apontar algumas gordurinhas aqui e ali no final das contas nesse mangá. Quando a gente for seguindo sequencialmente, tem quase um volume ali que eu falo, dava pra ter encurtado essa parte aqui. Começou a me afastar da história. Mas vamos chegar lá. Vamos começar então de verdade. A gente já falou bastante coisa, mas a gente não falou diretamente da sequência, ou mesmo, tipo, aprofundadamente nos personagens. Né? Então a gente tem os dois protagonistas que a gente citou, que é o Peko e o Smiley, o sorriso, que é o Hoshino e o Tsukimoto. Sim. O Peko, ele é um personagem que... Eu diria que ele é um personagem meio clássico do Toyo Matsumoto. O Toyo Matsumoto, ele faz sempre esses personagens meio fanfarrões. Sim, meio espírito livre, né? Meio espírito livre, mas que ao mesmo tempo carrega um pouco de tristeza dentro deles. É um personagem que, tipo, é meio dúbio. Tipo, pra fora ele é alegre, mas pra dentro tem algumas dúvidas, tem algumas incertezas, ele esconde algumas coisas. É um personagem que
que é um tipo de personagem que ele repete bastante ao longo da mangagrafia dele. Sim, né? Depois que você comentou aí de White and Black, eu realmente... E até o próprio Zero tem um personagem igualzinho, assim, também. É um espírito livre que, no fundo, carrega dentro dele alguma tristeza, né? Eu quero dizer que talvez eu meio que não entendi o arco dele no geral. O arco dele, no final das contas, o que ele quis dizer com esse personagem, na sua opinião? Então, na verdade, a gente, em termos de narrativa, ele é protagonista, mas eu acho que espiritualmente ele não é o protagonista da história. Eu acho que ele acaba sendo um espelho barra apoio barra adversário do Smiley. Ele acaba fazendo um papel meio que de oposto. Eu não sei. Mesmo lendo 2 vezes esse mangá, eu tenho meio que talvez uma dificuldade pra entender qual a mensagem dele. Desse personagem. Do mangá em geral também. Pelo menos desse personagem, tipo assim, a ideia dele é tipo, siga seus sonhos. Eu não sei se ele tem uma mensagem tão clara desse jeito. Eu acho que é mais tipo, tem esse cara aqui e ele poderia ser bom, mas ele foi escroto, mas aí ele resolveu que ele vai tentar ser bom e ele é bom mesmo. Ele é bom mesmo, virou profissional aí no final das contas. E o único que se deu bem de verdade aqui no Ping Pong. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele é protagonista, eu nunca me senti muito próximo dele, sabe? Eu sempre me senti meio distante dele como personagem, talvez porque sempre que a gente tem algum flashback, daqueles flashbacks style Matsumoto ali, que no meio dos acontecimentos tem um quadro aleatório que é um quadro de flashback. Sim, e aí normalmente é da visão do Tsukimoto, né? Do Smile olhando pro Peco. Então, tipo, parece que a gente tá sempre fora do Peco, a gente tá sempre vendo ele de longe. Então, tipo, eu acho um pouco difícil de se conectar com ele. Não que seja um problema, parece ser a intenção pra mim. Eu tô disposto a discordar, eu acho. No começo ele é bem distante, mas pra mim também no final das contas, apesar de eu não ter tanto entendido ele, e talvez essa sensação de distância vem disso mesmo, de eu não ter entendido ele também. Pra mim ele tem os momentos mais fortes no mangá. Sim, concordo. Tipo, o momento que ele perde pro chinês ali é forte, e aí depois ele perder de novo lá pro Demon é um momento forte. Esse negócio dele, tipo, abandonar o ping-pong pra valer e, tipo, tentar nadar, meio que quase cometer um suicídio ali, né? Tipo, pra mim são todos momentos bem fortes e, tipo, principalmente os últimos volumes, o Taiyo Matsumoto soube, tipo, meio que jogar um grande carisma pra ele, sabe? Sim, eu acabava torcendo por ele, sim. Sim, mas o meu ponto é que, tipo, a gente meio que não se coloca no lugar dele, sabe? Okay. A gente tá sempre de longe, meio que observando. A gente meio como espectador. A gente acaba sendo muito mais identificável, entre aspas, com o Smile no sentido de se colocar na posição dele. Até porque o mangá se coloca na posição dele em vários momentos. Então, não sei. Dá a impressão que sentimentalmente o mangá tende um pouco mais pro Smile. E mais narrativamente, em grandes arcos de acontecimentos e grandes viradas e tudo mais, tá mais pro lado do Peco. Eu acho que isso até, tipo, é meio que representado no último torneio. No último torneio, o Smile, ele é um boss, é o Big Boss. Sabe, tipo, sim. Ele não tem um adversário relevante no torneio. Enquanto o Peco, ele pega os 3 personagens que, tipo, são nomeados e relevantes do torneio. Ele enfrenta o chinês, enfrenta o Dragon e enfrenta o Peco, sabe? Então, tipo, ele é o Peco... Aliás, ele enfrenta o Smile no final. Falei que ele enfrenta o Peco, ele é o Peco. Ele é o cara que precisa se superar pra ganhar o torneio, sabe? Sim. Então, o Smile sempre que foi bom. Eu concordo, eu gosto também bastante meio que desse twist, dessa ideia de, tipo, tava todo mundo de olho no Smile pra no final das contas, tipo, o Peco vencer todos eles. Né? Tipo, o chinês e o Dragon, tava todo mundo, não, quem eu preciso vencer, quem vai me dar, tipo, a minha satisfação é o Smile, e quem no final das contas acaba lutando contra e vencendo contra todos eles é o Peco. Tipo, ele acabou me construindo um verdadeiro underdog, sabe? Tipo, soube construir bem isso. Tipo, porque ver o Smile ganhando de todos eles seria de fato meio que sem graça, né? A gente já sabe que ele ganharia. Sim. Então, justamente por isso que a gente acaba ficando mais. O arco dramático tá muito mais no Peco do que no Smile nesse ponto. E de fato o arco emocional da história é o Smile, nisso eu concordo, sim. Mas ele é um personagem que tem bastante carisma pra mim, no final das contas. Eu gosto dele. Os últimos volumes, pra mim, ele é muito carismático, sabe? Tipo, o Peco.
Ele falando que ele ama todos esses caras, eu acho, que demais, cara, muito divertido. Sim, ele... quando ele se torna mais respeitoso, né, depois que ele tem aquela queda dele, e aí quando ele ressurge, volta a treinar com a velhinha lá, tem uma sequência boa aí de, tipo, essa é a pessoa que ele deveria ser desde o começo, e ele não era porque ele era arrogante, ele era despretensioso, ele era sem foco, e o Ismael deu esse foco pra ele, em algum ponto aí. Clássica história de superação. Clássica história de superação. Uhum. A gente meio que falou do Ismael, mas eu acho que dá ainda pra trazer mais algumas coisas, né? Porque ele também, embora a gente acaba vendo... ele acaba sendo uma incógnita pra gente de algumas formas, né? Em alguns aspectos. A gente acaba conseguindo entender ele um pouquinho mais do que o Peco, no sentido de a gente entrar na mente dele. Sim. Então a gente consegue, por exemplo, ter a ideia que, tipo, tudo que acontece no mangá é porque ele quer o seu Peco. Sabe, tipo, ele gosta muito do Peco. Ele tem uma frase em algum momento que ele fala, tipo, quando ele era mais novo, que tipo, eu quero ser que nem o Peco, sabe? Tipo, ele só joga ping-pong por isso, sabe? Essa era a motivação dele. Esse mangá não é cheio de, tipo, fanfic erótica porque a arte é do Taiyo Matsumoto, senão... E eu acho isso interessante de fazer esse personagem que é um arco diferente dos mangás de esporte que a gente comentou. Tipo, é um personagem que ele tem o talento e em algum momento ele respeita o esporte, mas, tipo, ele nunca quis estar ali de verdade. Sim. Sabe? Tipo, ele é muito bom, mas, tipo, não importa pra ele. Tipo, ele tem o maior arco, tipo, de rejeito à missão do herói da história, né? Lá resolver que, tá ok, eu vou tentar jogar, tipo, lá pro terceiro volume, sabe? No primeiro torneio ele ainda perde de propósito lá pro chinês, sabe? Sim, pois é. E aí ele meio que... Ele nunca quis estar ali de verdade, no final das contas, e ele sair e no final ele nem seguir essa carreira é a coisa que faz mais sentido, porque, tipo, é isso aí. Essa é uma visão de mundo bem realista, sabe? Tipo, no ensino médio vai ter um monte de gente que é muito bom em algum esporte, mas não quer dizer que a pessoa quer seguir a carreira naquele esporte, ou que ela... ou mesmo que ela gostou de esporte de alguma forma, tipo, mais do que casual, sabe? Quantas pessoas no ensino médio eram, tipo, o astro do futebol do colégio e, tipo, não é nada, sabe? Não é nada isso no final das contas, sabe? O cara ele poderia seguir carreira e de repente poderia ser muito bom, sim, mas sei lá, não é isso que ele quer. Ele queria ser o Peco no final das contas, só queria ser um cara largadão ali no clube da velhinha sem fazer muita coisa da vida, né? Ele queria levar a vida de boa no final das contas. Que é isso que ele faz, né? Ele vira um professor meio relapso, né? Exatamente. Ele vira que nem o Peco meio que no começo da história, sabe? Só um cara ali, tipo, ele não ajuda a velhinha, ele não faz nada, sabe? Tipo, ele só tá ali. É isso que ele vira no final das contas. O epílogo é muito bom mesmo pra explicar o que, afinal das contas, é esse personagem, né? Sim. Eu concordo nisso. E todo o arco relativo a ele não sorrir, e aí ele sorrir no final, tipo, quando o Peco vence dele. Na verdade, assim, quando o Peco faz o primeiro ponto nele no último jogo, é quando ele sorri, tipo, pela primeira vez no mangá, e, tipo, é isso que ele queria, sabe? Tipo, ele queria ter essa pessoa desse jeito perto dele, e ele conseguiu esse objetivo. E aí, sei lá, é discutível. Será que tudo que ele fez foi pra fazer o Peco se interessar? Ou, tipo, era o jeito dele de... já que eu não consigo fazer o Peco se interessar, eu vou tentar eu me interessar, sei lá. O que você consegue pensar dele, tipo, ter aceitado entrar nesse mundo do ping-pong? Porque, tipo, ele não entrou pra ficar com o Peco, porque o Peco saiu, né, quando ele entrou. A ideia pra mim, pelo menos, claro, do mangá que ele faz é porque, tipo, ele entra pra isso porque até o final ele tem alguma esperança de... Oi? Ele acredita, né? Ele acredita no Peco. Até o final ele tem a esperança de que o Peco vai salvar ele disso, né? Tipo, isso até o final ele fala de vem me salvar herói, vem me salvar herói. Eu só não tenho, tipo, tanta certeza do motivo dele ter parado de sorrir. Tipo, eu não sei se ficou tão claro pra mim isso no final das contas. Porque no começo do mangá ele já não sorri. Não é como, tipo, se o Peco não tivesse ali com ele. Por que você acha que ele parou de sorrir e só voltou quando o Peco tava, tipo, na forma ideal dele ali? Então, eu acho que ele meio que... Não é que ele parou, é que é o jeito dele. Tipo, não sorrir muito, sabe? Tipo, era o jeitinho dele de criança, meio excluído e tal. E, tipo, ele já sorrido algumas vezes brincando com o Peco. Mas ele tava meio que nesse mundo do ping-pong e não era o mundo dele, sabe? Ele não queria que esse mundo fosse dele. Então, tipo, ele tava meio ali a contragosto. E aí, tipo, não é que ele não tava sorrindo porque ele não gostava, ou tava bravo, ou tava chateado, ou tava triste. Só que, tipo, ok,
não é nada isso aqui, sabe? Não é nada de relevante pra mim. O que eu quero é ficar com esse meu amigo, mas ele tá do jeito dele, largadão aqui, normal. Eu não sei. Mas tipo, no epílogo ele tá sorrindo o tempo todo. Tem alguma mensagem perdida aí, na minha opinião. Porque meio que vários personagens construídos durante a ideia do mangá de, tipo, eles só estão esperando alguém muito bom aparecer. O chinês, a ideia inicial dele é essa, depois muda. Mas o Dragon, todo o arco dele é basicamente isso. Tipo, ele é bom demais e ninguém aparece pra, tipo, lutar contra ele, sabe? Sim. Talvez, tipo, a ideia que eu tenho é que na infância o Smile sorria. Na infância o Peco é o que ele ia virar no final do mangá. E da infância pra, tipo, o presente, ele meio que desvirou isso. Ele virou arrogante e tal. Talvez. E na infância, o Smile jogava com o Peco, tipo, da forma honesta, né? Na forma de que qualquer um dos dois podia ganhar. O Smile não perdia de propósito toda vez. No momento que o Peco virou arrogante, ele parou de fazer isso. E aí ele tava esperando até o final do mangá ele voltar a essa forma ideal. Aí ele voltar, tipo, a jogar com ele com propósito. Tava esperando alguém bom aparecer pra vencer dele. E no momento que alguém vence dele, tipo, ele... ok, beleza, não preciso mais do ping-pong. Então... talvez ele tenha percebido que ele tava ficando bom de alguma forma e tava meio que se segurando meio que incomodava ele ter que se segurar pro Peco se sobressair. Talvez ele pensava que, o Peco não tá sendo o herói de verdade, sabe? Tipo, eu tô ganhando dele se eu quisesse, sabe? Acho que meio que inconscientemente ele tinha esse sentimento de que o Peco não era aquele herói de antes, e aí quando ele se torna novamente, né, quando ele faz o ponto por mérito em cima do Smile, que ele não afrouxou pra ele no último torneio, né? Que aí ele percebe, aí tá de volta, esse é o cara que eu queria que tivesse aqui. Forçando talvez até um pouco a análise de talento que eu tenho, talvez ele meio que percebe durante o mangá, meio que a responsabilidade do talento dele. Meio que essa ideia que o próprio treinador jogou em cima dele. Você tem um talento, sabe? Você tem que respeitar isso, você tem que jogar. Então, tipo, durante o mangá inteiro, ele meio que fica esperando o Peco, tipo, mostrar que, não, eu tenho mais talento do que você, então você não precisa jogar, sabe? Sim. Tem alguém melhor do que você, então você não precisa respeitar o seu talento, porque você nunca vai ser melhor do que eu de qualquer jeito. Sei. Faz algum sentido. Faz algum sentido. E agora que você puxou, acho que a gente pode puxar também o treinador, que é o Koizumi, que chama, ou o Butterfly Joe, né, quando ele era mais novo. E assim, talvez esteja no top 3 piores treinadores de colégio da história. Que ele caga pro time inteiro por causa do Smile. O cara, ele, tipo, a galera fala assim, viu, a gente tá indo embora. Ele, tá, vai. Vai embora. Cara, mas os caras perceberam que tem um cara ali que é infinitamente melhor que o resto, então, vai fazer o quê, né? Mas ele fica fingindo. Sim. É meio triste só pra tipo, se você é um time profissional, né? Tipo, talvez dava pra entender. Mas tipo, um time escolar, as crianças estão ali pra se divertir, né? Tipo. Não, então, é porque ele era esse jogador frustrado, né? Que teve essa, entre aspas, tragédia do passado, que, tipo, não é bem uma tragédia, né? Tipo, ele perdeu uma partida e isso acabou com a carreira dele. Eu não sei como isso funcionou. Eu também achei meio forçado. Isso. Esse pulo aí foi um pouquinho esquisito. Ele perdeu uma partida e agora. Acabou com a carreira. Isso. O que? Como assim? Tipo, só tinha uma oportunidade, tipo, se você perder essa aqui, não nunca tem mais. Torneio ano que vem, não? Pois é. E tipo, ele teve isso no passado, e aí ele ficou a vida inteira esperando aparecer alguém que ele poderia, tipo, se sentir jovem de novo e tentar roubar meio a glória da criança. Por ser ele que tá treinando, ele pega as glórias também, sabe? Esse tipo de coisa. Ele é uma péssima pessoa. Uma péssima pessoa e um péssimo treinador. Tipo, como treinador em termos de dar exercício, ele é um bom treinador. Mas, tipo, como treinador no exemplo professor, ele é um péssimo treinador. Esse é um arco que até acontece num outro mangá, tipo, pra ver como é bem diferente. No arco tem o mangá Diamond Ace, né? Que é o Ace of Diamond. Aquele mangá de beisebol da Shonen Magazine. Sim. Em algum momento eles trocam o treinador do time do mangá. Tipo, ele é uma escola meio que de elite, e aí o treinador ele vai meio que se aposentar, e eles trazem um outro cara de fora, e esse cara ele é um péssimo treinador. Tipo, ele fala assim, esse moleque aqui, ele é o ace do time, ele é o melhor jogador desse time, e eu vou fazer o time inteiro girar em torno dele. E tipo, ele meio que quer sacrificar o resto dos outros jogadores pra fazer aquele cara brilhar, e isso acaba sendo um arco da história, um dos arcos de acontecimentos. É bem interessante. E isso acontece no time que a gente acompanha? Sim. Caraca, isso parece muito interessante mesmo. É bem legal. Aí o treinador, tipo, ninguém quer que o treinador antigo vá embora, e tipo, o treinador antigo tá nessa de, eu vou me aposentar, esse vai ser meu último torneio, e todo mundo, não, a gente tem que tentar fazer ele ficar, porque se ficar o outro cara vai cagar com o time, sabe?
É um arco bem interessante e, tipo, a gente meio que vê um reflexo em menor escala aqui em Ping Pong, justamente, tipo, os caras já estavam cagando pro clube há um bom tempo ali, os outros jogadores, porque não tinha treinador, sabe? Tinha um cara que era bom, que eles queriam que perdesse só porque o cara era arrogante pra caralho, sabe? Não, e no final, ele, tipo, meio que abandonou o Peco, que no fundo era o cara que tinha o talento de verdade. Sim, mostrando que ele é um péssimo treinador. A velha fala pra ele uma hora, não, você abandonou esse garoto, agora ele é meu aí, vai se fuder. Pois é. Um arco que eu acho muito bom, já mudando aqui um pouco de personagem, é o do chinês. Como é que era o nome dele? Eu sempre esqueço. Wengakon. Wengakon. Ele começa com essa da derrota. A mensagem dele pra mim no final é que, tipo, você pode largar o seu sonho, não tem problema. Tipo, ele tem esse pequeno twist, percebe no final que, tipo, não é que ele não tem talento, talvez, mas que ele pode seguir outro sonho. Ele não tem um epílogo no mangá, mas, tipo, eu imagino que ele continuou treinando a escola, tipo, ele viu um propósito nisso, de treinar um time, de viver a vida assim. Talvez. É difícil saber o que acontece dele depois do colégio, né? Igual o que acontece com os outros. Mas ele tem realmente essa evolução interessante, né? De chegar como o cara arrogante e aí, tipo, ficar um pouco humilde e aí depois ficar mais humilde ainda, porque, né? Tipo, ele só quebra a cara, sabe? Borderline xenofóbico, diria até. Ele chega chinês e aí quando ele aprende japonês ele vira uma pessoa de verdade. Mais ou menos. Não, é uma questão de... Acontece isso. É isso que acontece na história, então eu tô julgando. Mas não sei se é xenofóbico. Na verdade quer dizer que, tipo, ele chegou e não se importava com as outras pessoas em volta dele, e aí quando ele começou a aprender a língua das pessoas em volta dele, mostrou que ele, tipo, eu quero me comunicar com essas pessoas, eu quero me conectar com elas de alguma forma, não preciso falar com outro cara e o cara vai ter que traduzir amenizando a merda que eu tô falando porque eu sou muito escroto, sabe? O anime de Ping Pong, já talvez falando pela primeira e última vez do anime de Ping Pong nessa análise, ele faz isso melhor. O anime alonga algumas partes do mangá, ele tem uns fillers e uns fillers do Enga no anime acaba sendo ele tendo mais interação com essa escola que ele tá treinando, então ele cozinha com eles, ele conhece as pessoas, ele canta karaokê com elas, meio que espalhado durante o anime isso. É daí que eu tenho mais essa análise, fica um pouquinho mais claro no anime pra mim, não tem a mão do Taiyo Matsumoto, é claro ali, mas quando eu li o mangá tive essa análise junto. Principalmente porque no próprio mangá, antes dele ir pro segundo torneio, ele conversa com aquele amigo e ele fala bastante dessa escola que ele treinou. Ele nem tá dando muita bola pro jogo, enfim, nesse segundo torneio. No mangá fica um pouco diferente, né? Tipo, ele tava querendo se provar ainda nesse segundo torneio, né? Ele tava, tipo, ele meio que tinha aprendido a lição de humildade no primeiro torneio, porque ele tomou uma surra do Dragon, que era muito superior a ele, e aí ele veio pra esse outro torneio e acabou sendo uma escadinha, né? Tipo, ele tava olhando muito pro Dragon, e aí ele perdeu pro Peco. O Dragon tava muito olhando pro Smile e perdeu pro Peco, e aí... Sim, todo mundo perdeu pro Peco. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, quando ele perdeu do Peco, tipo, ele não ficou abalado. Não, ele aceitou. Aliás, que sequência de páginas, né, dessa finalização do jogo deles, mas é uma sequência de páginas muito boas. Ele já percebeu que vai acabar, tipo, ele já percebeu que ele vai perder, e aí ele, tipo, vai com a intensidade e, tipo, fala em chinês pro Peco. Diga olá pro Kazama, né, que é o Dragon, pra mim. E, tipo, e aí tem uma sequência de páginas, tipo, mó intenso, intercalando com as pessoas do lado de fora, olhando, tipo, não prestando atenção no jogo, sabe? Tipo, sim. Sabe como, tipo, isso era tudo pra ele e era só pra ele, sabe? Tipo, é bem interessante. É uma sequência de páginas que eu gosto bastante. Aí, tipo, quando ele perde, mostra um avião partindo. Eu acho bem legal. Eu gosto bem do final do Enga aqui. Sim, é muito bom. Ele tem toda essa ideia de que, tipo, ele tem saudade de casa e tal, e a ideia, tipo, do avião partindo, ele aprendendo que, tipo, ele encontrou uma nova casa aqui, sabe? Sim. Ele encontrou um novo propósito pra vida dele. Essa ideia dele querer ir pra casa é a ideia, tipo, dele ser o supremo, dele ser o sonho de ser o melhor jogador na China. E ele ficar no Japão, a ideia de que, tipo, ele encontrou um outro propósito na vida. Acho isso bem interessante, sim. O personagem do Demon, antes da gente entrar no Dragon, acho que o Demon ele teve esse arco curto. A gente até já meio que comentou, mas foi meio que de passagem, que eu acho realmente muito interessante esse ponto de que ele é o cara que se esforça pra caralho e não consegue, não chega lá. E é isso. Mas, tipo, ele é muito bem representado nesse mangá, nas poucas interações dele, sabe? Tipo, ele tem aquele trejeito dele de pôr a raquete
basquete como se fosse pra vir pra longe. E aí, tipo, justifica até esse trejeito na história, sabe? Tipo, o autor dedica um tempinho ali construindo esse cara, construindo que ele era um pouco doente, por isso ele não tinha como melhorar muito fisicamente. E eu gosto também da interação final dele com o Dragon, quando ele vai no banheiro lá e pergunta pro Dragon por que ele fez, por quem ele jogava. E aí o Dragon disse que eu jogava por mim, sabe? E isso meio que parte do coração dele, porque ele sonhava com o time, com todo mundo, e o que aquilo significava, e aí ele sai meio desapontado e tal. É um arco interessante, Não, eu gosto desse personagem também. Eu gosto da conversa que ele tem no Peco, lá na praia. Ele fala que foi libertador, finalmente, tipo, perceber que ele não tem um futuro nisso, sabe? É uma ideia tão bonita, sabe? Não só mangá esporte, como o shonen em geral, a gente já comentou em programas aqui falando que você não tem que depender só de um sonho na sua vida, sabe? Principalmente algo que você sonhou no colégio, sabe? Essa ideia de, assim como o Wengo, né? Ele encontrou um outro propósito, foi feliz em saber que o ping-pong não era o caminho pra vida dele. Pô, eu acho isso bem, tipo, uma mensagem muito boa mesmo. É uma mensagem que a gente não vê no mundo dos mangás de esporte também, né? Justamente, né? Tipo, pessoa falando, feliz de ter perdido. Acontece, tipo, isso não é pra mim, sabe? Chega. Sabe, eu vou me aposentar do esporte porque é isso, sabe? Eu sou ruim. Normalmente quem aposenta é que, tipo, eu era muito bom e aí eu fui derrotado por alguém que era pior que eu, mas se esforçou. E aí eu aprendi que, tipo, eu nunca gostei tanto do esporte, de verdade. Então eu vou meio que me aposentar no auge dele. Não, tipo, ele se aposenta na tristeza, sabe? Tipo, meio que na vergonha. E um alívio nisso, né? E vê um alívio nisso, porque o fato dele se aposentar já é surpreendente e, tipo, ter o alívio também é surpreendente, sabe? São dois pontos interessantes, né? Tipo, ele poder dar essa mensagem de que, tipo, é isso aí. Não tem problema. Não tem problema. Tipo, larga, ping-pong. cara. Sabe? Tipo, larga essa merda, sabe? Você não tá rolando pra você, não tá rolando, cara. É boa, segue a vida. Sabe? No final das contas, o mangá tem bastante, pensando aqui, tem bastante essa mensagem de que, tipo, mano, é só ping-pong na real, sabe? Sim. Tipo, principalmente, avançando aqui, mas depois a gente volta pros personagens, pensando no epílogo, que é muito, tipo, do mangá, tem meio que esse peso dramático, sabe? Em tudo e tal, e, tipo, todo mundo é mó sério, sabe? E aí no epílogo, quando tá todo mundo adulto, já tem uma puta leveza, uma puta comédia, e até o Dragon, que, tipo, nem tá tendo uma vida tão boa assim, tem um sorriso na cara, sabe? Ele é uma pessoa tranquila. E pra mim é meio que, tipo, não uma crítica, mas só essa ideia de quando a gente é criança, a gente leva esse esporte que a gente já jogou em torneios ou super a sério, sabe? Sei. E aí quando a gente cresce adulto, a gente vê, tipo, não era tão importante, talvez, sabe? Tipo, era só um jogo, sabe? Era só um jogo. Era só um jogo, cara. O personagem do Dragon, justamente, ele tem um arco curioso, né? Porque ele acaba representando um trope clássico de mangá de esporte, mas eu acho que ele tem alguma subversão ali, né? Que é o trope desse personagem extremamente talentoso e que é infeliz porque ele é talentoso demais. Então, esse fato dele ser meio... Não é nem infeliz. Ele tem uma carga de sentimento interessante. Eu acho que é até meio profunda. Que é justamente ele ter essa... Tipo, não é que ele queria que alguém vencesse ele. É que ele tinha meio que ansiedade que, tipo, isso podia acontecer, sabe? Ele meio que... Ao mesmo tempo que ele queria ter um desafio na vida, que é o que torna o jogo divertido pra ele, ao mesmo tempo ele sentiu o peso de tipo, ter que continuar ganhando, sabe? Entendi. Tipo, eu tenho que continuar ganhando, sabe? Eu sou o melhor, sabe? Eu ganhei vários torneios, eu jogo por mim, no final ele fala, né? Mas, tipo, eu carrego o nome desse time pro mundo, eu dou entrevista, e ainda assim, mesmo ele sendo fodão, ele ficava lá meio no banheiro ali, meio acuado, pensando, se acalmando, sei lá, né? Não dá pra saber exatamente o que ele procurava ali. Mas ele tem um peso de ser o melhor, sabe? Tipo, ele não é só, eu sou o melhor e é isso aí, tomara que alguém me derrote um dia. Não, tipo, ele, caralho, alguém pode me derrotar um dia, sabe? Sim, tem bastante dessa dualidade, né? Tipo, ao mesmo tempo que todo o arco dele é que, tipo, ele tá procurando o Smile porque ele quer alguém bom de verdade pra, tipo, lutar contra. Sim. Ele tem, de fato, tipo, é como você falou, essa ansiedade de que, tipo, se ele encontrar essa pessoa, ele vai perder e ele não pode perder, mais do que, tipo, por causa do time,
porque isso que ele é, né? Tipo, ele é o cara foda. O que eu vou ser se eu vou perder, sabe? Sim. Se eu sou o melhor e eu não ganho, eu não sou mais o melhor, eu não sou mais nada. É isso que eu sou o melhor, sabe? Tipo, ele perde o significado da existência dele. E aí no epílogo a gente vê que, tipo, ele nem é tão bom no final das contas. Ele era bom, mas, tipo, pro mundo, esse acaba sendo uma outra mensagem que às vezes acontece em alguns mangás de esporte, mas é bem raro. E o Ping Pong faz isso, que é tipo, só porque você é bom num torneiozinho de adolescente no Japão, não significa que você vai ser um bom profissional. Não significa que você vai conseguir entrar pro mundo profissional. Tem um ou outro, o Ricardo Nogô tem uma pegada disso. Slandunk tem um pouquinho, Ricardo Nogô tem um pouco. Verdade. Existe de leve essa mensagem por aí, e tipo, aqui ele traz, tipo, o cara ele era o melhor, sabe, da geração dele. E ele perdeu o último torneio, né, mas, tipo, ele era o melhor. Ele era foda, né? Ele era foda. Ele vira profissional e, tipo, ele tá sofrendo aí, né? Pois é. Mas ele também necessariamente não é infeliz por causa disso, né? Acho que, tipo, talvez ele ter perdido pro Peco fez ele meio que encontrar uma felicidade no jogo, sabe? E não ter problema em perder necessariamente, sabe? Sim. Até que tem bastante profundidade dos personagens no final das contas. Eu não tinha lido tanto nele, não. A gente já meio que falou do mangá todo, mas eu queria pegar algumas partes específicas. Na verdade, eu queria meio que pegar, de forma geral, os arcos narrativos. Citar, por exemplo, da construção do mangá como um todo, porque a gente tem 5 volumes aqui. E a gente tem basicamente 2 torneios, mas que compreendem um período de 2 anos, né, da vida dos personagens. Que é o primeiro ano e o segundo ano. Sim. E eu acho muito... Por exemplo, o primeiro torneio, ele já se encerra no segundo volume. Em 2 volumes a gente tem pelo menos 5 personagens nomeados num torneio, com motivações muito bem definidas e meio com um primeiro arco de acontecimentos que se completa nesse primeiro torneio, sabe? Tem o arco do Dragon, meio que estabelecendo e mantendo a sua supremacia. Tem o arco do Enga quase perdendo do Smile, e aí perdendo do Dragon e percebendo que é meio merda. Tem o arco do Demon vencendo o Peco, como, tipo, se redimindo do passado. Tem o arco do Smile, tipo, perdendo de propósito. Tem o arco do Peco perdendo e ficando revoltadíssimo por causa disso. Então, tipo, em 2 volumes, ele encerra 5 arcos de personagens. Tipo, o primeiro ciclo de um arco de personagem. Em 2 volumes, tipo, ele que começa a subir o arco de todo mundo pra, tipo, descer e encerrar nos 3 finais, sabe? Sim. E esse que, tipo, sei lá, no volume da metade é mais Peco só mesmo, um pouquinho do Smile ali, sabe? Mas, realmente, tipo, ele... É que, tipo, o mangá tem umas gordurinhas, a gente até pode comentar um pouquinho disso, mas eu concordo que, no geral, é muito personagem que ele constrói e encerra em 5 volumes. É muito personagem, sabe? Sim. Em 5 volumes, a maioria dos mangás de esporte consegue fazer 1 ou 2 personagens, sabe? Ele não tem que ter um jogo, às vezes. Sei lá, Slandunk e Malemar tem um jogo. E aí logo depois ele tem, então, tipo, depois esse torneio é o que dá o clique que faz o Peco sair do esporte, o Smile entrar de cabeça. E aí tem esse micro arco que é o Smile contra o Demon, que acaba motivando o Peco a voltar a treinar. E aí esse arco de treinamento, ele pra mim é a gordurinha do mangá. Porque ele não é rápido. Não. Ele vai longe. É muita gente treinando. E é muita meio coisa repetitivo, sabe? É meio que as mesmas cenas do Peco subindo as escadas, as mesmas cenas do Smile correndo e o treinador gritando com ele. Sim, Smile sendo escroto com as pessoas, com o treinador, com o time. Enfim, acaba sendo bem meio gordurinha. O mangá, quando eu tava relendo, eu relei os 2 primeiros volumes e falei, caraca, né, meu, era bem intenso, né, esse mangá, eu não lembrava disso. Aí veio essa parte e falei, caraca, meio chato até essa parte, sabe? Tipo, tava meio cansativa. Sim. Alguns jogos também talvez duram um pouquinho mais do que eu desejava. Por exemplo, o jogo do Smile com o Dragon. O jogo do Smile contra o Demon. Nem precisava ter mostrado pra mim. Não, eu acho que esse foi ok. Pra mim o que foi whatever foi contra aquele segundo colocado da escola dos careca lá, que não era o Demon, era no torneio, sabe? Nossa, nem, tipo, eu já até esqueci que teve isso. Então, tão irrelevante. Precisava colocar algum desafio pra ele ali no segundo torneio. Aí colocou, tem esse cara aqui que era o segundo em comando, e tipo, ele é bom também, gente, e aí ele perde. Tem esse cara aí também. Tipo, essa parte foi muito whatever também. O Peco contra o Enga, apesar de ter umas partes boas ali, eu concordo, podia ter ser encerrado em menos capítulos
capítulos também. Não, foi curto. Eu acho que a do Enga foi curto. Foi tipo uns 3, 4 capítulos. Pra mim podia ser tipo um capítulo só. Não, foi tudo isso? Eu acho que foi bem menos. Posso estar errado. É que, tipo, alguns jogos não precisavam do jogo ponto pra mim, entendeu? Poderia mostrar o cara sacando e o cara perdendo isso só. E, tipo, teria mais impacto. E mostraria, tipo, quão humilhantemente o cara perdeu também. Como, eu veria pra alguns casos. Tipo, pra esse caso do Enga não. Do Enga não. Pro caso do segundo colocado, do segundo careca, eu acho que, tipo, poderia ser isso. Agora, pros outros eu até entendo, porque, por exemplo, o Demon com o Smile, ele precisava mostrar o quão dominante era a presença do Smile na partida, sabe? Tipo, como ele jogava e meio que desdenhava das pessoas enquanto jogava. Então eu achei importante. O Peco, os jogos do Peco no segundo torneio é porque, tipo, era importante a gente ver a volta do Peco, sabe? Isso tudo bem, aham. E aí, tipo, isso que eu acho que é interessante, é um twist legal da história. Mostra contra o Enga, que a gente vê o Peco, caraca, ele cresceu, né? Porque, tipo, ele tinha perdido feio do Enga e agora ele ganhou do Enga. Fala, caraca, ele cresceu, mas ele tá com problema no joelho. E aí vai com o jogo com o Dragon, aí, tipo, tem que mostrar esse jogo porque, caraca, é um puta clímax, né? O Peco mal e o Dragon é o melhor jogador que tem. Será que ele vai conseguir? Esse jogo é emocionante. Esse jogo é bem emocionante. Dele pulando, aceitando o machucado. E é isso aí, eu vou jogar com todas as minhas forças e tal. E aí, tipo, mostra essa cena bem intensa. E aí vai o jogo contra o Smile, que é, tipo, os dois protagonistas, e não mostra. Tipo, aí funcionou. Eu fiquei até um pouco triste que, tipo, no epílogo tem uma foto mostrando a colocação deles. Eu acharia mais elegante se ele não tivesse falado quem ganhou. Quem ganhou, eu acho que, tipo, ter dito que o Peco ganhou foi meio... Não, tipo, ter dito que o Peco seguiu a carreira profissional e o Ismael não, seria o suficiente, sabe? Tipo, dava pra você deixar no ar quem ganhou, quem perdeu. Ou mesmo que, tipo, o Ismael ganhou, mas chega, não quero mais disso. Poderia ter ficado no ar de uma forma mais interessante mesmo, sem mostrar quem ganhou. Tipo, porque, de fato, o Peco seguiu com a carreira, fica implícito de que ele ganhou, mas não totalmente, sabe? Se o oposto também seria interessante. Tipo, a ideia de que ele perdeu, mas mesmo assim ele continuou com a carreira e o Smile não. Essa ideia também é interessante, então ter ficado no ar seria um pouquinho mais elegante pra mim. Então, é uma pena. Isso daria um senso, talvez, de completude maior com uma rima narrativa que tem com a história do Butterfly Joe, né? Do treinador. Que ele diz que ele tinha um amigo que tava com o joelho machucado, e aí o Smile fala, se eu fosse eu que jogasse com ele, eu ia, tipo, forçar o machucado dele. Aí o treinador fala, você conseguiria fazer isso mesmo? E aí meio que deixar no ar se o Smile fez isso ou não quando ele jogou. A dúvida se ele ganhar ou perder, a gente ia sempre ter, mas já a única certeza que a gente ia ter é que, tipo, ele não jogou como um cuzão machucando, atacando o machucado do Peco porque ele seguiu carreira, sabe? Tipo, ia dar uma completude legal pra esse arco e ia deixar uma dúvida legal no ar, mas... ele não foi o caminho que ele seguiu. Eu mudaria isso, ficaria um pouquinho melhor. Sem dúvida. Ele quase fez, foi tão triste, mostrou um quadro ali no epílogo. Porra, Matsumoto, quase, você tá tão perto assim. Na trave, né? E tem esse epílogo, né, que eu acabei meio que já comentando. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Eu acho que passa bastante essa mensagem que nem eu falei, de tipo, era só um jogo aí, não tem problema não. Sim, eu acho que ele finaliza bem satisfatoriamente, justamente por todos esses arcos que a gente comentou, né? É isso aí, era só um jogo de criança, e tipo, no final é só um jogo, nem todo mundo vai seguir carreira, quem seguir não vai fazer sucesso, às vezes. Pode ter cara aqui, o nosso herói, que ele vai, mas, né? Ele valoriza um pouquinho demais, tipo, o adulto, sabe? Tipo, quando você fica adulto, todos os problemas são resolvidos. Até o Dragon, que tá falhando na carreira dele, eu tô feliz, não tem problema, sabe? Ok, tá bom, beleza, essa é a mensagem. Tipo, que com a maturidade todos os problemas ficam menores, sabe? Sim. Não sei se é assim na vida real, mas essa é a mensagem. Pouco, né? Tipo, você aceita mais a sua vida, ou pelo menos, tipo, seus problemas são outros, sabe? Tipo, você vai sempre olhar pra trás, pra essa época e ver que foi só uma fase da sua vida, sabe? Tipo, foi relevante por um momento da sua vida, agora não é mais, suas preocupações são outras, então você pode olhar com contemplação pra trás. Por esse viés é verdade. Eu acho que é isso daí, passamos bastante coisa de ping-pong. Ele acabou meio que convidando a gente a falar meio fora de ordem, porque a ordem de acontecimentos não é tão relevante quanto
tudo, né? Todas as mensagens, todas as construções e todos os outros aspectos que a gente comentou não careciam de ser cronológicos. Eu não resumo aqui da minha opinião geral do mangá. Eu quero dizer que a gente talvez super analisou. No final das contas, o feeling que eu tenho desse mangá é que ele tem uma arte única, uma quadrinização espetacular. E, mesmo, sei lá, mesmo a gente analisando aqui, eu vendo várias mensagens interessantes e como ele constrói bem personagem, o feeling final que eu tenho é meio meh. Eu não sei você. Como assim? É ok. Ping Pong é ok pra mim, no final das contas. Eu acho um bom mangá. Eu não acho que a gente tá super analisando, porque eu acho que ele é tudo que a gente falou aqui. Tanto por isso que eu quis começar toda a conversa falando que, tipo, ele é um mangá de esporte. Porque, tipo, é isso. Ele não tem uma pretensão muito maior do que isso. Ele acaba indo mais do que isso em alguns aspectos. Mas na grande maioria ele é isso. Ele é um grande mangá de esporte com arcos que envolvem esporte, com personagens ele tem cujo os seus desenvolvimento são focados no esporte. Tem as suas gordurinhas. Então, obviamente, não é um 10 de 10, tem problemas ali. Mas eu acho que é um mangá muito bom, sabe? Tipo, eu recomendaria facilmente pra grande maioria das pessoas que não tivessem preconceito com a arte, obviamente, porque é a parte mais difícil aí. É a parte mais difícil. Mas quando você começa também, você logo esquece. Não é que você esquece, mas tipo... se acostuma. Você se acostuma bem rápido, no final das contas, com a arte do Sam Matsumoto. Isso é impressionante também. Tá bom, eu aceito. É um mangá muito bom, sim. É um mangá muito bom. É um mangá bom, sim. Eu acho que valeu a pena. Você falou muito bom, você tá mudando pra bom agora. A intensidade varia de acordo com o nível da conversa. Ok, tá bom, ok. Beleza. Foi bom ter relido Ping Pong. Eu não lembrava muito bem por que eu tinha gostado, agora eu lembro das partes que eu gosto e das partes que eu não gosto tanto. Eu nem lembro a nota que eu dei, mas eu acho que a nota estava certa. Eu não lembro a nota que eu dei. Drinker like myself, put a glass of your finest sparkling cider in the air as we make a toast to an evening of chillaxation. Leitura de e-mails estranho do Mangá ao Quadrado número 207, Pagando por Arte. Os comentários que a gente vai ler aqui são do blog alquadrado.do e também do e-mail contato@alquadrado.do. Esqueceu o e-mail. Aqueles esquecimentos rápidos e... Já voltou. Só um recadinho rápido antes de começar. Por favor, opiniões sobre o quadro reenquadrado, né? Esse revisitando de One Piece que a gente tá fazendo, né? Daqui a pouco vai terminar. Tem um programa da semana que vem, e aí mais um, e a gente vai pro próximo. E aí, o que vocês acharam? O que vocês estão achando? Alguma ideia de algum outro mangá? A gente tem alguns na cabeça já, mas tá rolando meio que um debate interno sobre qual é o próximo possível, né? Existe a ideia de, sei lá, pegar um outro mangá grande em publicação e comentar dele, mesmo que não seja shonen, pode ser um seinen aí também. Sim. Ou também rolou a ideia de tentar pegar algum mangá que, sei lá, foi relevante no passado, mas hoje em dia ninguém lê, e aí ele terminaria em uma temporada, nossa, que são 6 programas, então até uns 23, 24 volumes daria certinho pra gente fazer. É uma outra possibilidade. Então, deem ideias. Sugiram mangás. Vamos ver o que o pessoal mais quer. Maravilha. Vamos lá então para a sessão do Report, sessão que a gente comenta coisas que não são relevantes do tema da semana. Começando com a Júlia, 21 anos, leu Pum Pum por indicação nossa. Porra, maravilha. Também comprou Solanin de tanto ver a gente falar bem, mas você, imagino eu. E quer saber se pretendemos fazer um programa sobre Koi no Katashi, qual
a nossa opinião sobre esse mangá. Eu nem já várias vezes já comentei aqui que eu nem sei se eu tenho uma opinião sobre Koe no Katachi, mas... A gente chegou a recomendar, eu acho que recomendou, sim, né? Sim, ou não? Sim, recomendou. Eu não sei se foi recomendação... Eu Foi tenho recomendação? quase certeza que sim. Eu lembro que teve programa sobre, enfim. A gente acompanhou a publicação de Koe no Katachi, a gente acompanhou desde o One Shot, na verdade, a gente falou sobre o One Shot, depois falou dos primeiros capítulos. O maior problema de Koe no Katachi é que a autora não teve coragem no final. Ela não fez o que o mangá tava pedindo pra ser feito no final e ficou um finalzinho bem xoxo. Bem, quase não, bem decepcionante, na bem verdade. decepcionante. E não é só o último capítulo. Se fosse só o último capítulo, não seria tão problema. Mas sei lá, uns bons 10 últimos capítulos, sabe? É bastante coisa que, tipo, dá uma decepção. Sabe uma coisa interessante pra um programa, talvez, seria fazer... Quando sair o filme, a gente vê o filme e comentar, tipo, meio comparando com o mangá? Essa é uma boa ideia. Já saiu o filme, já. Mas tem pirata? Fica essa Já ideia tem. Então, hein? Não é uma ideia? É uma ideia. Fazer essa comparação aí de mídias e análise ao mesmo tempo? É uma ideia, sempre é uma ideia. Vou jogar no calendário. Beleza, falou pouco eu parti. Só isso, vamos pro tema da semana, que foi então Pagando pela Arte. Começando com o House, o Maurício Xavier, que ele é do Missão Ficção, e ele fez um post em que ele comenta do tema similar ao do podcast, né? Sim. Ele falou que começou a fazer o comentário, mas aí o comentário começou a ficar muito grande, ele resolveu fazer um post lá no Missão Ficção. Isso, lá no Missão Ficção, vamos lá dar uma olhada. Sim, comenta sobre Nihei, sobre Blame e Sedona no Queijo, é bem interessante, achei bem interessante o comentário dele. O Eduardi disse que espera nunca ter que vender uma coleção que ele possui, né? Pois aí ele nunca mais ia conseguir dissociar hobby com dinheiro gasto e a experiência nunca seria condicionado ao prazer da experiência, mais a resposta do investimento, né? Então, tipo, toda vez que ele ia comprar, ele ia pensar, pô, será que eu vou conseguir vender isso no futuro? Você pensa nisso quando você compra mangá? Tipo, será que eu vou vender um dia isso? Não, hoje em dia eu já tô fazendo o contrário, justamente. Tô falando assim, será que eu vou querer ter isso daqui depois? Então eu deixo de comprar muita coisa, comprar algo que eu não quero ter em casa, sabe? Entendi. Acho que eu por mim, passo pelo mesmo raciocínio. A Jessie, ela diz o seguinte: eu acho que a questão é separar o produto em si da história que ele está acoplando. O que faz uma história valer mais não é o fato de tu poder cobrar mais por ela, mas sim que as pessoas vão comprar ela ao invés de outra, mesmo as duas estando no mesmo preço. E o valor artístico disso está nela conseguir resistir ao teste do tempo e ter gente ainda querendo ir atrás dela por muitos e muitos anos. Aliás, fez um comentário muito comprido, achei muito interessante, peguei só um trecho do que ela comentou. E que, tipo, de fato, os mangás, eles não são que nem uma obra do Picasso, que só tem de fato uma, né? Acho que nem você mesmo comentou no podcast. Tem vários, então, tipo, o dinheiro em Vinland Saga tá ele em vender mais do que Fairy Tail mesmo, estando no mesmo preço. Não é o que acontece, né? Tá aí o valor que a gente coloca nas coisas. No final, tipo, pra maioria da população, Fairy Tail vale mais do que Vinland Saga porque vende mais. A Jess também, ela junto com a Isaura Luiza Paramizio, elas comentaram um pouco sobre o futuro da mídia impressa. Aí as duas acham que provavelmente ainda vai durar por um bom tempo, né? Elas usam um exemplo, pelo menos, do ressurgimento do vinil em pleno 2017, como um exemplo de que, tipo, as pessoas dão valores diferentes para a experiência física e digital. Eu acho que tem bastante verdade nisso. Eu acho que, tipo, e nem acho que, tipo, a mídia impressa vai virar vinil. Tipo, pelo menos não nos próximos 50 anos, sei lá. 50 anos é muito, eu não sei, não consigo prever. Não sei, porque eu acho que a volta do vinil é um movimento muito específico e muito de nicho. Não sei se chega a ser um mercado comercial e em vez de um mercado, sabe, de pessoas muito específicas, não sei. Mas, tipo, no mínimo a mídia impressa vai sobreviver assim, né? Tipo, não vai sumir completamente. Mas é difícil uma mídia cara. sumir também, né? Até rádio a gente tem hoje em dia fazendo um sucesso. Fazendo um sucesso é discutível. Não, mano, rádio é a mídia mais escutada do mundo ainda. Porque é o que tá passando nos carros, né? Só por causa disso. Não sei. O e-mail do Outro Sakamoto, 21 anos, estudante de artes químicas, acho que ele deu uma floreada aí. Ribeirão Preto, São Paulo. Ele diz o seguinte: um olhar mais frio sobre o termo arte facilita tal discussão. Para vós, no caso nós, o termo arte se encaixa como sendo uma expressão do artista, mas podemos observar a arte como a sua origem etimológica, que se designa como técnica.
sendo o artista aquele que detém a técnica sobre algo. Então podemos comparar o artista com um pedreiro, ou um programador, ou um confeiteiro, que vende a sua técnica a alguém que não a detém, ou não quer empregá-la, mas deseja apreciá-la ou consumi-la. Sim, a arte não deixa de ser um produto no sentido de... sei lá, é meio que um serviço. É um serviço e é um produto ao mesmo tempo. A questão pra mim é que a mesma coisa que a gente falou sobre arte e artistas nesse podcast, eu muito bem poderia fazer essa conversa sobre confeiteiros, programadores e pedreiros, sabe? Tipo, eu gostaria que mais confeiteiros, tipo, valorizassem um pouco mais o valor da técnica deles quando vendessem o doce e não pensassem somente no que eles querem vender, no que vai vender mais. Eu não sei se programador e pedreiro dá pra ter esse mesmo raciocínio, mas acho que sim, talvez. Mais ou menos é porque não é um produto. Pedreiro, sim. Programador é difícil ter o produto final, é um pouco mais complexo. Normalmente você contrata pra prestar um serviço, mas enfim. Dá pra fazer analogias similares e a pessoa querer discutir qual é o valor de um... Tipo, qual é o valor de tudo, né? Talvez programador no sentido, tipo, de desenvolvedor, tipo, startups e essas coisas, talvez se pensassem mais, tipo, não só no que vai fazer um puta sucesso, mas no que é o mais bonito dentro da mídia de programação. Tem um valor nisso também, né? Não sei. Talvez eu tô forçando aqui. Talvez. Terminando aqui, então, a gente tem o Matheus Mariano. Tem um comentário dele aqui, ele diz, ó: é legítimo comprar e vender arte, conforme todas as partes estejam cientes da arte, entre aspas, o objeto da troca voluntária entre o artista e o comprador. Não cabe a mim, ou ao Mangá ao Quadrado, chegar a um valor imutável da determinada obra de arte. O valor só faz sentido para quem compra e encomenda a arte. Eu acho que cabe ao Mangá ao Quadrado, ok? Só vou falar isso. Ok. A gente tem a moral. O quanto vale Fairy Tail? Pro autor, pra editora, pro editor, pro comprador japonês, pro comprador brasileiro, pro leitor de mangá, online, etc. Para todas as pessoas que consomem tal arte, o valor é subjetivo e diferente. O que é cobrado e pago pelas páginas, de fato, se trata do custo de produção em primeira análise. E a demanda por tal arte é onde o valor subjetivo se torna palpável pela indústria, possibilitando produzir mais à medida que a demanda surge. Esse é o papel do dinheiro, dar valor ao que as pessoas querem pagar mais. Ok. O mercado é um fator determinante para o valor da arte, preço da arte. A competição entre artes semelhantes é capaz de empurrar para baixo ou para cima tais valores. Essa análise de preço nem sempre pode ser vinculada ao valor artístico de fato, pois um fanático pode pagar Blu-rays caríssimos por animes com histórias pífias. Por outro lado, nós podemos ler online obras excelentes, algumas consideradas obra-primas, essas que chegam a nós muitas vezes de graça. A ideia, tipo, é que de fato não tem muita associação direta com, tipo, o que você paga e o valor daquilo, né? O valor cultural, artístico daquilo com um valor monetário financeiro. A própria Jess, no comentário dela, fez esse comentário falando: pensa em publicações classicíssimas da literatura que tem, tipo, disponibilizada de graça online, sabe? Porque acabou, como é que é o nome? O copyright delas. Sim. Tipo, não torna elas menos ou mais valorosas, né? Concordo. Terminada a leitura de e-mails, algum comentário de alguma coisa que leu, consumiu, fez, falou? Eu, incrivelmente, não. A gente não teve esse podcast semana passada, eu consegui terminar Prey, de jogo. Caraca, já? Já. Quando saiu o Pirata eu já baixei e joguei. Ah, que bonito, hein? Meu amigo, não dá pra pagar por isso não. Jogo da Bethesda. Eu gostei bastante, viu? Ele tem um belo twistzinho final que salva bastante. Ele também é um pouquinho mais focado, que nem eu gostei muito de Fallout 4, porque tinha coisa demais pra fazer. Toda vez que eu andava pra um lugar parecia que eu tava perdendo mil coisas e eu não conseguia, tipo, mais saber o que fazer, por onde começar. Eu achei esse Prey muito mais focado, muito mais preciso, e a história valeu muito mais a pena também no final das contas. Tem uma mensagem bem interessante sobre perspectiva e humanidade. Bem interessante. Interessante. Deixa eu ver. Nossa, tem bastante coisa nos últimos tempos. Por exemplo, terminou as temporadas das duas séries de super-herói que eu acompanho, que é Agents of S.H.I.E.L.D. e Flash. A do Flash foi uma temporada ok, Agents of S.H.I.E.L.D. foi uma temporada bem legal. Até quem, sei lá, parou em alguma temporada anterior a essa eles fizeram um esquema diferente. Eles fizeram... Eu não lembro como o termo que eles usaram. Pods, acho que eles chamaram. Tipo, eles fizeram a temporada, como ela é grande, igual temporada... Essas temporadas de TV aberta americana, que é tipo
tipo 20 e poucos episódios, de 1 hora. Aí fica meio pesado ser uma história grande que ocupa toda a temporada. Então eles fizeram tipo 3 arcos na temporada. Todos estão meio interligados, na verdade estão bem interligados, mas tipo, primeira parte foi, sei lá, Motoqueiro Fantasma, segunda parte foi de outra coisa, terceira parte de outra coisa. Foi bem... fica menos cansativo. Fica muito cansativo. Esse era o maior problema de Arrow, inclusive, pra mim. Tentar, tipo, é muita hora pra tentar fazer um arco grande, sabe? E eu assisti no cinema o filme Corra, que é um filme que foi bem falado há uns tempos atrás, quando saiu nos Estados Unidos, que ele tinha sido muito bem recebido. Eu não quero falar muito sobre o filme, eu só quero dizer que qualquer um poderia ver e gostar dele. Não qualquer um, porque vai ter algumas pessoas que vão reclamar de algumas coisas, eu tenho até ideia do que. Mas eu não quero falar o que é. Vá ver o filme sem ver trailer, sem ver nada, vale muito a pena. É bem legal. Deve estar nos cinemas ainda. Eu sei que filme é esse, é aquele filme do Jordan Peele, né? Isso. Okay. Bom, não vamos falar nada ainda. Okay, eu vi uns trailers, parece bem interessante. Fake moves, I'm the real McCoy. You're still a toy. I'm a writer of rhymes. That's an innovator, others bite the design. You mimic what you see, but I act like me. I'm a proud pop, you're an absentee. Y'all the same folks that used to laugh at me. Now you wishing you were down with the faculty. Recomendação da semana é minha. É só assim estranho, boa sorte. Estamos aqui no programa de Taiyo Matsumoto e eu acho que nada mais justo do que recomendar mais Taiyo Matsumoto. Verdade. A gente recomendou relativamente pouco, né? Eu acho que para todos os efeitos foi Ping Pong e Takemitsu Samurai. E eu acho que... Na verdade eu namoro essa recomendação há muito tempo, porque eu não tinha certeza se tinha disponível para todo mundo ler. Mas eu já achei tanto em português quanto em inglês online. E quem quiser comprar também tem disponível. Que é o mangá Go-Go Monster, Taiyo Matsumoto. Mangá de 1 voluminho. Foi lançado em 2000. Então na cronologia de publicações do Taiyo Matsumoto, ele foi imediatamente depois de Ping Pong. A gente terminou Ping Pong, aí ele fez o Go-Go Monster. Ele é do lado mais viajado do Taiyo Matsumoto. Basicamente conta a história de um garoto, que é o Yuki Tachibana, que ele é novinho, né, criança, e na escola ele é meio, tipo, ele diz que vê umas criaturas do outro lado, e que ninguém mais vê. Ele é desses meninos meio viajadões do Taiyo Matsumoto, sabe? Sim. Que é meio desconexo do mundo e tem essa... vive meio que nesse mundo de fantasia enquanto vive no mundo real. E basicamente a história vai acompanhar esse garoto na escola e a interação dele com as únicas pessoas que ele consegue falar de forma meio que, tipo, que as pessoas conseguem interagir com ele, né? Que é um cara que é tipo, como que chama? O zelador da escola, que o cara que cuida desse moleque de forma geral. É um garoto transferido que entra, e um outro que é de 2 anos acima dele, que é tão maluco quanto ele, que usa uma caixa na cabeça, tipo uma caixa de papelão, e ele fica andando com uma caixa de papelão pela escola, e tipo, ninguém reclama porque ele é muito inteligente, sabe? Tipo, e ele anda com uma caixa de papelão na cabeça. Eu nunca li Go-Go Monster, não. Ele é bem surreal, né? Ele segue esse caminho. Ele vai ter partes em que ele dá uma viajada visualmente, mas é mais... A forma como ele narra é mais surreal do que, tipo, as coisas que acontecem, sabe? Tipo, ele sempre escolhe esses ângulos bizarros, ele dá uma entrecortada de acontecimentos parece meio desconexa, né? Tipo, como é uma escola grande, ele sempre coloca, tipo, uns diálogos que tá rolando na escola que é meio nada a ver, mas é uma experiência bem Taiyo Matsumoto, eu diria. Sim. Ele tá no estilo que ele costuma ser, pra quem conhece um pouco da obra dele, é essa coisa de ângulos bizarros, de personagens meio avoados, e eu acho que é uma leitura interessante de se fazer. Faz muito tempo que eu li, eu tava relendo hoje pra garantir que é uma leitura fluida. E pra quem acabou de sair de Ping Pong, é uma leitura tão fluida quanto, sabe? Tipo, segue mais ou menos a mesma ideia, de forma geral. Então, tipo, vai ter uns momentos que você vai falar, caraca, por que ele escolheu fazer essa transição? E por que ele escolheu pular e cortar esse diálogo, jogar esse outro aqui? E é o jeito dele. É o jeito dele, e é um jeito interessante, por si só. No mínimo diferente. Por isso vale a pena. Sim. Ok, interessante recomendação. Do Taiyo Matsumoto, eu acho que eu só não li esse Sunny.
É uma dívida minha. Dos que tem tradução, no caso, né? Dos que tem tradução. De outras coisas bizarras aí. Sim. Você já leu Blue, como que é? Spring Blue? Li, é um excelente dele. Eu tenho aqui em casa, tenho que ler. Ah, sim, físico. Comprei, mas não li. E o Google Monster eu tenho também físico aqui. É uma versão... Tipo, ele vem numa caixinha que é uma caixa bem vagabunda. Mas o volume encadernado em si, ele é bem interessante, assim. Ele tem umas... Sabe que nem Bíblia? Que a página, quando você tá fechada, ela tem tipo uma outra cor por fora? Ah, sim. Ele é desse jeito. O que eu não sei se vai acontecer, se alguém um dia for comprar, vai acontecer com vocês também. Mas comigo, tipo, isso fez... quase todas as páginas virem meio que grudadas. Então eu tive que abrir uma por uma, rasgando essa... Com muito cuidado. Com muito cuidado. Felizmente não teve avarias. Beleza, cara. Dou a recomendação, sim. Recomendação da semana será então Google Monster? Google Monster. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem.